Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor sejam sobre os amados irmãos e irmãs. Alegria estar aqui com o pastor Itamar, com a igreja, está lá na sua casa, com a Raquel, com a sua família. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias e de pé, lermos no Evangelho segundo João, no capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. João 4, começando no verso 3. Falando sobre Jesus Cristo, João registrou, deixando a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo que a inspirou ilumine os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, do nosso espírito, a fim de que pela palavra saiamos daqui hoje fortalecidos, encorajados e animados a viver como uma fonte que jorra coisa eterna. Para a glória de Jesus Cristo, nós te pedimos que tu nos concedas este favor e graça. Amém. E amém. Assentai-vos, meus irmãos e irmãs. A mulher estranhou Jesus falar com ela. Judeus não falavam com os samaritanos, porque consideravam os samaritanos uma raça inferior. Mais do que isso, judeus não falavam com mulheres publicamente. E Jesus quebra esses dois preconceitos que tornaram-se paradigmas. Ele conversa com uma mulher publicamente e ele conversa com uma mulher samaritana. Os seus discípulos não estão para ver. E não era para estar mesmo, porque Jesus conversa com essa mulher não para quebrar um paradigma. Ele conversa com essa mulher porque ela tem uma necessidade e somente ele pode ajudá-la. Ele fala de algo que ela tem sede e não sabe explicar. Ele fala de uma necessidade que ela carrega, mas não sabe localizar. Então ele puxa assunto, porque Jesus era assim e Deus continua sendo assim. Ele então toca no assunto e diz: dá-me de beber. E ela entra na questão cultural e diz: como tu pedes a mim de beber sendo judeu? Tu não tens como tirar água. Como tu podes me dar de beber diante da resposta de Jesus? E ele diz: mulher, se tu souberas quem é que fala contigo e quem é que te pede de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Senhor, tu não tens balde, tu não tens corda, o poço é fundo, cerca de 30, 35 metros. Jesus disse a essa mulher: quem beber da água desse poço tem que voltar aqui amanhã para buscar de novo, como você vem aqui todos os dias. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Imediatamente, diante do sacrifício de andar distâncias enormes, debaixo de um sol causticante, ela diz: então dá-me de beber desta água, para que eu não precise mais vir aqui buscar. Ela ainda não entendeu. E Jesus então entra na região árida, seca da sua alma e diz: chama teu marido. O que tem a ver marido com água? Fora uma palavra de um colega pastor, que uma vez ele não era muito chegado em banho, e eu costumo dizer que água e homem tem a ver com banho, e aquele colega não gostava de banho, um outro criou coragem e disse assim: irmão, de vez em quando toma um banho. Por quê? Não, que o irmão assim, o cheiro do irmão de vez em quando atrapalha. Ele diz: homem tem que feder. E ainda o cidadão era pastor. O pastor precisa dar bom exemplo, não, gente? Tem que ser cheiroso igual o pastor Itamar. Vai chamar o teu marido. E ela disse: mas eu não tenho marido. E Jesus disse: é verdade, tu não tens, mas 5 já tivestes. E o que tens agora não é teu marido. A resposta desta mulher a essa palavra de Jesus é reveladora. Verso 19: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Tu conheces as coisas que precisam ser reveladas. Não te falei quem sou, não te contei sobre a minha vida, e tu sabes do meu drama, tu sabes da minha angústia, tu sabes da aridez da minha alma, como minha vida relacional é tão desastrosa. Tu só podes ser profeta. E eu carrego uma dúvida absurda dentro de mim. Desde a minha infância, os meus pais ensinaram que eu poderia encontrar Deus neste monte. Coisa de família, sabe, Senhor Jesus? Eu fui ensinado na escola bíblica aqui em Gerizim, que aqui era o lugar de encontrar a Deus. Mas vocês, judeus, dizem que o lugar não é aqui, que o lugar é Jerusalém. E eu estou à procura de me encontrar com Deus, e eu não sei se é aqui, se é lá, porque aqui eu ainda não encontrei, e lá eu não posso ir porque sou samaritana. Eu quero saber se é possível encontrar Deus. Jesus dá uma resposta e diz: mulher, podes crer-me que a hora vem, e já chegou esta hora. Versos 21 e 23. Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa afirmação de Jesus desmonta toda a arrogância e prepotência do templo em Jerusalém, porque ali os sacerdotes cumpriam seus turnos, todos paramentados, os sacrifícios aconteciam, o altar de incenso queimava incenso, o altar do pão da preposição estava ali todos os dias, tudo era cumprido. E Jesus afirma: o lugar da adoração não é Jerusalém. Deus não pode ser limitado a um lugar. O eixo da adoração aqui em Cristo é deslocado de um lugar para uma pessoa. Do lugar para o adorador. O Pai procura adoradores. Adoradores podem prover ambientes de adoração, mas não podem enclausurar Deus neste ambiente ou neste lugar. Os samaritanos fizeram isso, os judeus fizeram isso, mas Jesus Cristo vem e diz: o Pai procura os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, para encontrar-se com o Senhor pode ser debaixo da ponte,
Para encontrar-se com o Senhor pode ser no trânsito. Para encontrar-se com o Senhor pode ser no recesso do seu lar, no mais íntimo, lá no seu quarto, no leito conjugal. Para encontrar-se com o Senhor pode ser num templo como esse. Para encontrar-se com o Senhor pode ser num barraco, numa favela. Para encontrar-se com Deus não há CEP, não há endereço, há uma atitude interior. Jesus disse: quem beber desta água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Caminhe para o capítulo 7, por favor, querido irmão, minha querida irmã. O Senhor Jesus está numa festa. Jesus gostava de festa. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. E ele foi convidado, não foi de intruso. Aqui ele está numa festa religiosa, a festa dos tabernáculos, o último dia, o grande dia da festa. Ele levanta-se e exclama, verso 37 de João 7, se alguém tem sede, venha a mim. Ele não disse venha a este lugar. Venham à festa ou venham ao templo, mas venham a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus diz que beber é crer. Que beber dele é crer nele, como diz a Escritura. E do seu interior fluirão rios de água viva. Observe o verso 39. Disse ele isto, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O que o Senhor Jesus está dizendo é que Deus vai enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai habitar no crente e vai fazer jorrar do seu interior a própria vida de Deus. O crente vai se tornar uma fonte de vida. O crente em Cristo vai se tornar uma espécie de um chafariz de Deus. Dele vai fluir rios de água viva. Louvado seja o Senhor. Por isso que Jesus gosta de festa, porque ele gosta de vida. Deus é vida. E quem conhece a Deus é cheio de vida. E quem tem vida vive e vive de maneira exuberante. Amém, querido? Isso não tem a ver com personalidade. Uns são mais tímidos. O pastor falou que eu sou extrovertido, mas sou tímido. Em alguns ambientes eu fico bastante retraído por timidez. Mas há algo dentro de mim que me faz pregar com paixão. Há algo dentro de mim que me faz me importar com gente, com pessoas, por causa da graça de Deus que me alcançou anos atrás e me tornou uma nova criatura. A minha personalidade não pode inibir Deus na minha existência. A Ele a honra e a glória. E Ele diz para essa mulher, a sede que você tem, o desejo de ser amada, que você busca nos homens, só em mim você vai resolver. Você precisa conhecer aquele que ama obstinadamente, aquele que ama sem roubar de você a dignidade, aquele que ama sem roubar de você a sua personalidade. Ali está o próprio amor encarnado de Deus, que sabe amar uma mulher sem roubar dela a sua dignidade, a sua honra, o seu valor pessoal. Essa mulher é tão tocada por Jesus Cristo, que ela abandona a Jesus, corre à cidade e começa a anunciar para os homens, e para toda a população, e para as mulheres, que ela encontrara aquele que dela sabia todas as coisas. E diz o Evangelho que muitos vieram a crer em Jesus por causa do testemunho dessa mulher. Louvado seja Deus. Ela não tinha feito seminário ainda, mas Deus já usava o testemunho dela. Amém, queridos? Ela podia não conhecer muita coisa das profecias, mas ela tinha experimentado a graça de Jesus Cristo. E quando a gente experimenta a graça de Jesus, a gente pode compartilhar com outros, e outros podem ser abençoados, porque bebem da mesma fonte, bebem da mesma água, bebem daquilo que dizemos ser Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus, então, diz para essa mulher que não é o templo em Jerusalém.
o lugar de encontrar Deus. E eu quero vos afirmar que continua não sendo Jerusalém, nem sendo templo nenhum, o lugar de encontrar Deus. A gente, na verdade, vai ao templo, não é para encontrar Deus. A gente vai ao templo porque a gente já foi encontrado por Deus. Porque é Deus que procura adoradores. Não existem adoradores perdidos à busca de um suposto Deus. O que existem são pessoas sem rumo, sem orientação. Mas Deus desce, vem, revela-se, envia Jesus Cristo, envia o Espírito Santo. É Ele quem convence. Então, na verdade, o templo é o lugar que os adoradores providenciam para juntos cultuarem o Deus da sua salvação. Só que lá em Jerusalém eles perderam isso. No capítulo 21 de Mateus, se você puder chegar lá, por favor, nós encontramos Jesus no templo em Jerusalém fazendo algo estranho, totalmente diferente de tudo que já se viu no templo em Jerusalém até então. Mas para a gente compreender o capítulo 21, é necessário que a gente leia antes o verso 17 do capítulo 20 de Mateus. Diz que estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Os líderes espirituais de Israel, os que dirigiam o culto, vão condenar Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o caminho, a verdade e a vida, a fonte de toda esperança. Eles vão condená-lo à morte. Por quê? Porque religião por religião, ela pode matar em nome de Deus. Ela pode matar a própria ideia de Deus e instituir a ideia do homem. Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos judeus para a morte. Mas observe o verso 19. E o entregarão aos gentios, aos sem Deus, aos sem a aliança, aos que não conhecem a graça de Deus e não conhecem o pacto da fé e não conhecem o pacto abrâmico. Eles são gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Há uma aliança aqui entre religiosos e não religiosos para dar cabo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus entra no templo e o que ele encontra lá? Marcos 11:11 diz que ele observou tudo, foi para Betânia, pernoitou, no outro dia voltou, encontrou à beira do caminho uma figueira. E aqui em Mateus, a figueira está depois da purificação do templo. E quando ele entra no templo, há um alvoroço em toda a cidade. O povo começa a perguntar: quem é este? E as crianças gritavam: hosana ao que vem em nome do Senhor. E o povo jogava vestes e folhas de palmeiras para Jesus passar. E ele passa e entra no templo. Mas ele, tão ovacionado e recebido pelas multidões, é odiado pelo sumo sacerdote Caifás, por seu sogro Anás, pelos 5 filhos de Anás que eram sumos sacerdotes e pela classe religiosa, escribas e outros mais. Jesus entra no templo, toma de um chicote e começa a dar de chicote no povo, a empurrar mesas e derrubar mesas. Você já imaginou Jesus entrando no templo e derrubando os utensílios? E bradando: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais num covil de salteadores. Amados, o que é isso? Jesus está destemperado, é fome. Porque ele não achou figos na figueira. Jesus já passara 40 dias sem comer. Não é fome, é indignação. É ira contra o que fizeram com o ambiente que fora construído para a glória do seu nome. Ali as nações da terra seriam abençoadas pela intercessão do povo de Deus. No entanto, ele diz: virou covil. E o que é covil? Covil, querido, eram cavernas nas regiões da Palestina, cavernas escuras, úmidas, onde os ladrões e assassinos se escondiam da lei. Caverna era lugares de gente mal intencionada. E Jesus está dizendo: a minha casa virou um lugar escuro, cheio de penumbras, de segundas intenções, de homens maus que se utilizam do ambiente de culto para explorar o meu povo. Sabe qual a razão? A Bíblia não nos permite saber detalhes, mas a história não deixou passar despercebida, até porque a história, quem
a registra é o Todo-Poderoso. Houve um homem chamado Flávio Joséfo, historiador hebreu, que escreveu a história desde a criação até a queda de Jerusalém. E ele registrou que nos dias de Jesus, a classe mais corrupta de Israel era o sacerdócio. Ele registra que Anás comandava um negócio, e aqui ele aparece, cadeiras dos que vendiam pombas e cambistas. Ele montou uma espécie de bazar de Anás. Ele mesmo já não era mais o sumo sacerdote de ofício, porque ele fora deposto 15 anos antes pelo governador da província, chamado Vitélio. Agora é Caifás quem comanda, mas de fato Caifás não dá ordens, ele obedece. Porque quando Jesus foi preso, quem interrogou Jesus não foi ele, foi Anás. Ele não é mais de direito o sumo sacerdote, mas é ele quem manda. Ele é quem interroga, ele é quem diz como deve e como não deve ser. Meus amados, a história registra que os inspetores do templo, para cumprir Êxodo 30, que dizia que acima de 20 anos todo homem tinha que pagar o imposto do templo. A lei dizia que todo homem tinha que anualmente oferecer um sacrifício ao Senhor pelos seus pecados. E o sacrifício mais simples, e o povo era escravo, era pobre, sob o domínio de Roma, era a pomba. Mas quando um crente armava uma arapuca no mato, pegava a pomba porque não tinha dinheiro para comprar, chegava no templo para oferecer ao Senhor, o inspetor reprovava e dizia, essa pomba tem defeito. E o pobre dizia, não tem, ela é perfeita, não, essa pomba tem defeito. Observe o bico, observe a unha, dava uma desculpa qualquer. E o pobre tinha que voltar e dizia, mas como eu não posso desobedecer ao Senhor? Eu preciso ofertar ao Senhor. Então ele dizia, vão aí fora, porque aí tem pombas já inspecionadas e credenciadas. Ele tinha que ir trocar, pagar ágio, ser explorado, roubado, em nome do sumo sacerdote, para enriquecê-lo, para levá-lo a morar no condomínio fechado de Jericó, reconstruído por Herodes, um lugar de ricos, enquanto o povo era escravo morando em Jerusalém, em grande miséria. Jesus viu isso. A moeda do templo era chamada de siclo. Tinha que pagar o imposto nessa moeda. Nenhuma outra moeda poderia ser aceita por determinação da lei. Então eles rejeitavam a moeda de Roma porque tinha efígie do imperador. Eles rejeitavam as moedas gregas porque tinham os deuses do panteão grego. Mas é estranho que eles não rejeitavam a moeda de Tiro. E a moeda de Tiro, ela tinha Melcarte, um deus pagão cunhado nela, de um lado, e a águia romana do outro. Sabe o que dizem os historiadores? A razão é que a moeda de Tiro tinha 300 anos que não sofria desvalorização. Era um grande negócio. E Jesus Cristo viu isso. Marcos 11:11 diz que ele entra no templo, observa tudo, sai, no outro dia ele volta e põe todo mundo para fora. E diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele está se referindo a Isaías 56:7. E quando ele diz, a minha casa não é covil, ele está se referindo ao que o próprio Pai disse nos dias de Jeremias, em Jeremias 7:11. Queridos, o Senhor Jesus entra para restaurar o lugar onde Deus deve ser adorado, o templo do Senhor, e diz, aqui é lugar de oração. Oração não pode ser programa. Oração é estilo de vida. Amém, querido? Oração a gente faz no volante, oração a gente faz na cozinha quando está à beira do fogão, oração a gente faz quando está tomando banho, oração a gente faz aonde a gente estiver, porque o do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele não está lá, ele está aqui, de dentro de mim precisa fluir uma intimidade, uma comunhão com Deus, e Jesus está no templo dizendo, vocês venderam este lugar, transformaram este lugar num balcão de negócios. Anás está enriquecendo, mas o meu povo está empobrecendo. Queridos, eu não preciso nem falar que no Brasil o evangelho virou balcão de negócios. Vende-se cura, vende-se orações, vendem-se de tudo. Mas pouco se fala de arrependimento de pecado, de mudança de comportamento, de mudança de dentro para fora, de deixar de fluir maldades para fluir vida. Pouco se fala disso. Nós hoje encontramos gente vendendo de todas as maneiras.
Ainda ontem, eu liguei a televisão um pouco e fiquei ouvindo um cidadão falando. Meu Deus, tem misericórdia, porque isso não é o Evangelho. É por isso que Jesus ensinava. Sabe por que Jesus viveu sua vida ensinando? Porque Ele mesmo foi quem disse que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. A melhor maneira a maneira mais fácil da gente não errar é a gente aprender o que é certo. É por isso que Paulo diz que os de Bereia eram nobres, porque eles conferiam na Escritura para não seguirem o engano. O Senhor Jesus diz que nos últimos dias viriam muitos falando em seu nome. Nem todo mundo que carrega a Bíblia é de Deus, nem todo mundo que profetiza vem de Deus, porque o diabo também profetiza. Querido, volte-se para a Escritura e entenda que Deus deseja intimidade. Oração é intimidade, oração é conversa, oração é falar e ouvir. Oração é caminhada com Deus. Verso 17 do capítulo 20 diz que em caminho com os 12. É isso que é oração, é caminhar diariamente com o Senhor. Amém? Eu sei que todos os templos e igrejas costumam ter um dia para oração, e é bom que a gente se reúna para orar, mas nós não podemos reduzir nossa vida de oração a um programa de igreja. A nossa vida de oração precisa ser em casa. A nossa vida de oração precisa afetar o casamento, o relacionamento, a intimidade conjugal, o relacionamento com os filhos, porque é só diante de Deus que nós nos quebrantamos. É só diante de Deus que nós dimensionamos nossa fraqueza. É só diante de Deus que nós percebemos nossos próprios pecados e erros. Queridos, Deus pode nos tornar humildes. Mas se nós não nos colocarmos diante de Deus e não vermos a grandeza, a sublimidade de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a gente enxerga a nós. E quando a gente se vangloria do que a gente sabe, do que a gente pode, a gente pisa uns nos outros. Mas quando a gente está sempre diante de Deus, nós nos tornamos mais humildes. E um professor meu de seminário definiu humildade assim, não sei se a definição é dele, mas foi dele que eu ouvi. Humildade é a habilidade de perceber falhas nas suas próprias virtudes e virtudes nas falhas dos outros. Que Deus nos ajude a, na oração, encontrar um coração mais humilde, capaz de ver coisas boas onde a gente geralmente costuma ver coisas ruins nas pessoas. Amém, amados? Diz que vieram a ele, verso 14, no templo, cegos e coxos, e ele os curou. O lugar de culto é lugar de oração, mas é lugar de pessoas encontrarem socorro, amparo, ajuda. Lá em Jerusalém não achavam. Eles ficavam à porta do templo, porque a teologia judaica dizia que defeito físico era maldição divina. Então aleijados não tinham espaço dentro do templo, só podiam ficar à porta, em busca de alguma ajuda material. Por isso que quando Pedro e João, capítulo 3 de Atos, estão entrando no templo, a hora nona, aquele aleijado estende a mão e pede alguma coisa, e Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eu acho que os apóstolos de hoje não podem dizer isso. Não tenho prata e não tenho ouro, porque eles têm muito. Mas também não pode dizer levanta e anda em nome de Jesus. Tem muita brincadeira em nome de Jesus Cristo hoje. Tem muita encenação. E eu quero vos dizer porque acho que tem muita encenação. Porque em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Deus vai curar todo mundo que tem defeito físico. O profeta Eliseu, no capítulo 13 do segundo livro dos Reis, a partir do verso 14, registra que ele estava doente da doença da qual haveria de morrer. E morreu dela e Deus não o curou. Mas ele curou um monte de gente. Ele ressuscitou mortos, ele multiplicou comidas, ele fez machado flutuar. Depois de morto, caiu um morto no seu túmulo, tocou nos seus ossos, voltou a viver. Este homem morreu doente. E doente em cima da cama, o rei de Israel o visita, ele impõe as mãos sobre o rei, profetiza, abençoa, doente. Eu quero te dizer que defeito físico e doença não é maldição coisa nenhuma. É resquício da nossa humanidade caída. E a Bíblia não diz que aleijado não vai entrar no céu. A Bíblia diz que ele vai transformar o nosso corpo no último dia. Mas a Bíblia diz que mentirosos não vão entrar no reino dos céus.
Então o problema não está no corpo, o problema está lá dentro, está no nosso caráter, na nossa natureza. E é aí que Deus quer operar os grandes milagres dos nossos dias. Porque homens com limitações físicas e mulheres com limitações físicas podem servir a Deus. Eu tenho um problema congênito de saúde na minha coluna. Por anos eu clamei a Deus que me curasse, Ele não me curou. E um dia a minha secretária marcou um médico e disse assim, marquei médico para o senhor. Eu falei, desde quando você é que define minha agenda, minha filha? Ela disse, o senhor não está com dor, pastor? Eu falei, estou. Ela disse, então não seja teimoso, vá ao médico, já está marcado, é amanhã, tantas horas, e como o senhor é muito ocupado, ele vai atender o senhor antes de atender todo mundo. O senhor quer fazer o favor de ir? Eu falei, isso é que é secretária. E eu fui. E foi uma bênção de Deus para a minha vida conhecer aquele médico. Porque todos os diagnósticos a respeito da minha coluna estavam errados. Todas as leituras de ressonância magnética, tomografia, raio-x, tudo que eu tinha feito, estavam todos errados. E ele me tratou da maneira correta. E eu louvo a Deus, hoje eu vivo 24 horas sem dor. Porque eu vivia 24 horas com dor. Dormindo eu acordava por causa da dor. Deus abençoou-me através da medicina. Eu quero te dizer, quem é que dá ao homem o saber? Quem é que dá ao homem o conhecimento? É o Criador. Nos dias de Jesus, se ele curasse um cego, era milagre. Hoje, se um médico operar catarata e voltar a enxergar, não é. É milagre do mesmo jeito, sabe por quê, queridos? Porque o homem não pode fazer coisa alguma se do Senhor ele não receber. É Ele quem dá a capacidade, e foi Ele quem ordenou que o homem dominasse sobre toda a terra. Todo domínio de conhecimento científico vem do Senhor para o nosso bem. Então dê graças a Deus por qualquer recurso que melhore a sua vida, porque é bênção que vem de Deus. O diabo é que não vai te abençoar. O diabo é que não vai ajudar a medicina. O diabo é que não vai ajudar o conhecimento do homem, beneficiar o homem. O diabo só usa o conhecimento para a perdição da humanidade. Então, meu querido, quando diz que vieram ao templo cegos e coxos, ele os curou. Para mim, queridos, a maior necessidade de cura nos templos hoje não é no corpo do povo, é no caráter. Está cheio de gente aleijada do caráter. Está cheio de gente faltando pedaços no seu caráter. Está cheio de gente mentirosa, desonesta, trambiqueira, frequentando o templo e dizendo que é crente. Eu quero te dizer que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, o engano, a esperteza, a mentira tem que deixar, porque Deus é Deus na vida do seu povo. Amém, queridos? E eu não vou continuar, que meu tempo terminou. Mas Deus te abençoe, e eu entrego para você pensar que as crianças adoravam e louvavam a Jesus, e os sacerdotes não gostavam da alegria das crianças no templo. Por isso que quando as crianças entram nesse alvoroço, eu digo, oh, coisa fantástica, porque foi assim que eu cresci numa igreja presbiteriana. Foi assim que eu cresci, desde berço, moço, criança, adolescente, jovem, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo que Deus deve ser adorado, e adorar não tem a ver com cantoria, louvor não tem necessariamente a ver com cantar, tem a ver com alguém que é digno, e a gente demonstra que ele é digno, não é cantando, é vivendo para Ele. Adoração tem a ver com toda a nossa vida, e diz o texto, que estando ele já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes, novamente para questionar Jesus Cristo, que Deus nos livre de ser como aqueles líderes religiosos que conheciam o templo, mas não conheciam o Deus do templo. Que Deus nos ajude a conhecer a Deus, porque mesmo que a gente não tivesse templo, se a gente conhecer a Deus, a gente conhece o que a gente precisa. Amém? A igreja não teve templo por 300 anos, se reunia nas casas, por isso que sua casa precisa ser um ambiente onde Deus é adorado e onde Deus é servido. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra e pedimos que tu nos abençoes com ela. Põe em nós paixão por tua palavra, não somente paixão por conhecê-la, mas paixão por sermos transformados por este conhecimento. Ah, Deus, dá-nos a habilidade de aplicar esse conhecimento no dia a dia. Isso é sabedoria, e sabedoria só pode vir do Senhor. Dá-nos essa sabedoria celestial
de aplicar a verdade eterna da tua palavra aos nossos relacionamentos, negócios, vida familiar, estudos, trabalho. Senhor, que a nossa vida seja vazada, permeada pela presença da tua palavra e marcada, Senhor, pela obediência a ela. Abençoa o teu povo, faz do teu povo um povo forte, um povo feliz com a tua palavra, um povo feliz por causa da intimidade com o Senhor. Abençoa pastor Itamar, o conselho e toda a igreja, e que o teu povo aqui possa marcar esse lugar com a tua santidade na sua vida, de maneira que de longe, nessa grande cidade, se ouça dizer que Deus está neste lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor.